Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Bipopapo. Hoje teremos a presença do Dr. Rafael Figueiredo, parceiro, psiquiatra. Boa noite, Jair. Boa noite, Valéria. Hoje aqui no Bipopapo teremos a presença do Dr. Rafael Figueiredo. E o nosso tema será depressão masculina, o sofrimento silencioso. Pouco se fala, sobre depressão masculina, mas ela existe. Ela só é negligenciada, pouco diagnosticada. Boa noite, Rosélia. Prazer ter você aqui mais uma vez. Sempre comigo nas lives, querida? Agradeço a presença de todos. Já vou chamar o nosso convidado, o Dr. Rafael. Entrar. Então, a gente vai falar sobre a depressão masculina, depressão, que é uma doença que está aí na atualidade. Todo mundo sabe o quanto ela é danosa, o quanto ela é penosa. Mais ainda cercada de muito estigma, de muito preconceito, principalmente quando se trata de depressão masculina, porque é pouco falada. A busca por tratamento é negligenciada, porque existe muito julgamento acerca da própria depressão em si. Boa noite, Ana Sauer, querida. Estou só esperando o Dr. Rafael entrar aqui ao vivo com a gente. E é importante ressaltar, que a gente, quando fala em depressão, nós falamos em depressões, não apenas em depressão, porque existem vários tipos de depressão. E todas elas com características distintas, mas com a mesma intensidade de sofrimento. Estou só aguardando o Dr. Rafael entrar. Nossa, prazer enorme, tanta gente na live. Fico feliz com a presença de todos, porque é muito importante a gente falar sobre esse tema. Tem muita gente sofrendo com depressão, muita gente sofrendo sozinha, calada. E a gente está aqui para ajudar, trazendo informação de qualidade. Sempre que posso, trago psiquiatras renomados, especialistas. Ah, doutor Rafael já está online, vamos ver. Juliana, boa noite, boa noite. Victor. Nossa, quanta gente, que felicidade. Ih, doutor Rafael não está conseguindo entrar. Todos nós conhecemos alguém que está em depressão ou que já passou por depressão, não é mesmo? Opa, deixa eu virar minha câmera aqui. Doutor Rafael. Boa noite, doutor Assim. Rafael. Muito prazer Boa ter noite. Boa noite, Lu. Tudo bem? tudo. Retomando o Bipopapo, não é mesmo? Lógico, já estava com saudades aqui Eu das também. nossas conversas. Pois é, estava falando para o pessoal, que hoje o nosso tema é depressão masculina, um tema pouco abordado, mas que existe e que é impregnado de muito preconceito, de muito estigma, O que realmente afasta, que impede muitos homens de buscar ajuda, não é mesmo, doutor Rafael? Sim, né? Toda a psiquiatria, de uma forma geral, os transtornos mentais sofrem muito ainda com estigma e preconceito, mas particularmente a saúde mental masculina ela tem um que a mais aí cultural que complica um pouco a procura da ajuda, né? Porque, na verdade, não é, doutor Rafael?
os homens, eles sofrem tanto quanto as mulheres, mas é pouco diagnosticado. Não é que homens tenha menos depressão que as mulheres. Não é uma questão de gênero, é muito mais uma questão de busca pelo tratamento, não é mesmo? Se você for ver estatisticamente, no transtorno depressivo maior, de fato, ele é um pouco mais prevalente nas mulheres, né? Mas as mulheres, elas buscam muito mais ajuda médica, ajuda psicológica, né, quando começam a aparecer os sintomas, do que a população masculina. Então é muito mais comum você ver as mulheres procurando mais ajuda. Tem, sim, uma diferença de gênero que se mantém aí estatisticamente no mundo todo, que é mais ou menos a proporção de 2 para 1. Né? E isso se mantém até para o transtorno bipolar. Tipo 2 também é na proporção de 2 para 1. Já no tipo 1 que equaliza, né? E fica igual entre E, homens e mulheres. e muitas vezes a depressão masculina ela é mascarada, né? Muito mais por comportamentos, né? Porque Sim, ele reage de forma diferente. Se a gente for falar sobre os sintomas emocionais, a gente fala de uma perda de prazer, de uma irritabilidade, alguns com muita agressividade e raiva. Nos sintomas físicos, muitas dores difusas, muita dor de cabeça, problemas gástricos, inclusive até disfunção erétil, não é mesmo? sim, tem toda a razão. Você falou com propriedade agora. Você vê como comorbidade no homem deprimido, muito mais comorbidade com dependência, com abuso de substâncias, né? Abuso de álcool, cigarro, e outras drogas, né? Às vezes até na busca de anabolizantes, maior entre homens deprimidos, como uma forma de tentar subverter o quadro, né? Ou são formas meio que socialmente validadas, né? Antes da gente ter um tratamento eficaz para depressão, né? O que recorria era álcool, drogas, né? Que você buscava ali aliviar o seu sofrimento. E ainda são formas muito socialmente validadas, né, para a busca no homem, principalmente ali quando a doença começa a surgir ali na puberdade, na adolescência, quando aumenta a incidência de depressão aumenta muito, né? E é onde você vai ter geralmente as primeiras experiências com álcool e drogas o quadro depressivo pode ser um fator que catapulta você a buscar essa novidade para tentar aliviar essa dor, né? E tem também as questões comportamentais, né, doutor Rafael? O isolamento social também, muita dedicação ao trabalho. Eles se dedicam muito mais ao trabalho como uma forma, né, de fugir do problema. Porque, na verdade, os homens, quando eles sofrem em silêncio, é por medo também de julgamento, porque se associa muito, né, a tristeza, a depressão, a fraqueza. E vale ressaltar que Sim, ela é uma doença que é multifatorial. Ela não tem uma única causa. A gente tem fatores biológicos, a gente tem fatores ambientais, tem a questão da genética também. exatamente. O O sofrimento ambiente. moral aí, né, ele é um complicador, né? Você tem que tentar tirar a moral de lado e tentar ver a doença como ela e seus sintomas, né? E, de fato, quando você começa a se sentir, sua autoestima já não está lá tão boa, né? Você começa a se ver como uma pessoa fraca, menor, né? Muito culpada. Isso é um fator que, de fato, agrava muito o quadro e, às vezes, a pessoa vai se esconder de alguma forma, seja no trabalho, né? Seja em algum outro tipo de comportamento, nas redes sociais hoje, né? Sim, Né? Tem uma moçada aí que hoje eles não se expõem mais socialmente, né? é Ficam verdade. atrás da tela ali, criam um alter ego
né, cria um personagem, né, um avatar de uma coisa que é totalmente falsa. Sim, Eu tenho às vezes adolescentes assim, muito deprimidos, com um alto grau de comprometimento pela depressão, depois você vai dar uma folheada, vai dar uma olhada no Instagram deles, assim, eles pintam outra coisa, totalmente diferente, só fotos assim de lugares lindos, fotos bonitas e tal. Você vê que ele está ali tentando, né, se compensar às vezes, com uma mídia social, um sofrimento real, né? é o parecer das redes sociais, onde todo mundo é Isso. perfeito, todo mundo é feliz, e há uma perda de habilidade social muito grande, né, nessa faixa etária, É. com a da pandemia. Isso é grave, porque essa habilidade social de se relacionar com as pessoas, estar entre os seus pares, né? Ela é essencial para a autoestima, a construção da autoestima do jovem, para a manutenção da autoestima, para a construção de Sim, laços, que é um dos fatores que a gente sabe hoje que mantém a saúde mental, né? a socialização. Os laços, essa rede social que a gente constrói, né, esse tecido social que a gente constrói ao longo da vida, é uma das coisas que trazem resiliência para a gente. Né? E se Sim, você tira isso do jovem, ele fica no celular, né, igual foi na pandemia, é lógico que muitos desses aí que já têm uma vulnerabilidade genética, não podemos esquecer disso, né, senão a gente vai cair naquela ambiguidade do reativo versus endógeno, que hoje caiu por terra, né? A depressão ela é genética, lógico que tem pessoas que são mais vulneráveis e outras um pouco menos vulneráveis, mas ela tem uma base genética. Tem pessoas que não vão se deprimir, sob sim. espécie alguma, que não tem essa predisposição genética, e não vão deprimir, né? E tem pessoas que têm essa predisposição e dependendo do tamanho do estímulo ambiental aversivo, né, a depressão ela vai aparecer. Quanto mais precoce na vida, maior a chance da depressão vir. E com maior gravidade. Né? E a gente tem uma questão cultural, como você citou, que homem não sente, homem não chora. Né? Os meninos, eles são Que grandes, falácia. né? Com essa falácia que homem não chora, que o homem tem que ser forte acima de tudo, resistir a tudo. Não é bem assim. Nós somos humanos. Então, essa crença que o homem não pode falhar, isso joga essas pessoas num sofrimento muito grande. Porque ele está sofrendo, ele sabe que tem alguma coisa errada com ele, porque os primeiros sintomas que aparecem, né? Alteração no sono, alteração no humor, alteração no apetite, o desprazer com aquilo que antes dava muito alegria, o afastamento, né, dos amigos. Quando é um pai de família, ele prefere ficar na dele, isolado, e alguns vão para os comportamentos de risco, né, como os vícios, que não é só o álcool. A gente tem uma gama de vícios hoje que estão em alta, né? Apostas, pornografia, Isso. as próprias substâncias em si. Então, essa questão de eu tô doente, eu sei que eu não estou bem, mas como é que eu procuro ajuda? O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou É. fraca. Eu diria até que num primeiro momento, assim, o importante é o reconhecimento, né? Porque antes da pessoa pensar em procurar ajuda, ela tem que entender que ela precisa de ajuda. Sim, O que eu vejo muitas vezes são homens muito confusos, né? Às vezes eu vejo senhores que vão no consultório, assim, acompanhado da esposa, sabe? E ele, assim, ele tá meio lá sem entender muito por que que tá lá, sabe? Você vê o cara tá deprimido, tá sofrendo, mas ele ainda não entende muito bem. Ele sabe que, que mas alguma ele vem carregado de narrativas, de justificativas dos sintomas, que é o que a gente percebe muito quando a pessoa não tem crítica da doença.
não entende o que é depressão, né? Então ela vem cheio de narrativas, né? Por causa disso, é por causa daquilo, é porque eu tive um problema no trabalho, é porque eu tô com uma dor na lombar, é porque eu discuti com meu irmão, enfim, os mais diversos problemas que não justificam o quadro, né? Porque é uma alteração cerebral, né? Sim. E outra coisa, né, doutor Rafael, uma coisa que eu percebo muito dos poucos homens que procuram a terapia, porque são poucos que buscam. Eu tenho um paciente, inclusive, que ele faz terapia escondido da família. Já tem Esse é herói. por conta desse medo, né? O que que vão falar de mim? O que que os meus amigos vão falar de mim? O que que a minha esposa vai falar sobre isso? Que eu sou fraco. Porque a gente tem uma crença popular que o que que é a depressão? A maioria das pessoas não sabe o que que é a depressão. Né? Aí vem o julgamento. A associação da doença mental com questões espirituais. Por exemplo, quando eu fiz esse post sobre a depressão masculina, teve um comentário que foi assim: quem, como é que é? Quem precisa colocar o pão na mesa não tem tempo para deprimir. Faz sua oração e vai trabalhar. É, essa Aí, é clássica. essa é clássica, né? Associar doença mental a um sofrimento que é inenarrável, a fé, como se nós pudéssemos mensurar a fé de alguém. Ou então diz assim para a pessoa: vai para a igreja, vai orar, vai fazer. A primeira, essas são as mais comuns, né? Assim, associar a depressão é coisa de vagabundo, né? Que não tem tempo, só quem não trabalha que tem tempo de deprimir. Depressão é quem não tem fé. Depressão é coisa de gente fraca, Coisa de né? rico. Já ouvi isso. É coisa de rico. E por aí vai, né? E se demonstra assim, em pleno século XXI, onde você percebe a depressão hoje é das maiores mazelas do mundo. Já está aí, se não tiver, a primeira doença que mais causa dias perdidos de trabalho no mundo. Tem um ônus econômico absurdo, a ordem de bilhões de dólares no mundo, em função da depressão, né? Movimenta bilhões e bilhões e bilhões de dólares no mundo todo, gente pesquisando, produção de fármaco, gente descobrindo tratamentos inovadores. Tem gente ainda pensando que é uma coisa que não, isso não existe, isso É escolha, é, né? A psicofobia, né? O Antônio Geraldo fala, esse termo isso. psicofobia, eu acho fantástico, porque é sobre isso mesmo. Ela está muito ainda entranhada na nossa sociedade, né? Porque as pessoas falam assim: se tivesse trabalhando, não deprimia, se ocupasse, não deprimia. Como se isso fosse uma escolha. Isso é um sofrimento absurdo. Eu acho uma falta de respeito tremenda quando você fala para uma pessoa que está em depressão que ela não tem fé, que é falta de Deus. Faça isso, faça aquilo, como se a pessoa tivesse energia. Muitas vezes a pessoa não tem energia para levantar da cama. Por quê? Porque é uma alteração metabólica também, diz respeito à energia da pessoa. E Sim, quando, sim. e quando a gente fala sobre, por exemplo, a depressão bipolar, porque existem várias depressões, tem depressão mista, por exemplo, que é de difícil tratamento também, né, doutor Rafael? E muito sofrida, não é mesmo? Sim, depressão mista, eu acho que talvez seja a depressão mais desafiadora da gente tratar, né? Porque são pessoas que estão assim, tá dando, literalmente elas estão dando cavalo de pau, né? Elas estão com o pé no breque e no acelerador ao mesmo tempo. Então são quadros às vezes muito graves, nível de sofrimento atroz, né? E que são as mais sujeitas a risco suicida, muitas vezes, né? Mais E isso aí é um ponto importante que você falou. Por quê? Porque normalmente, quando a gente fala sobre esse tipo de risco de autoextermínio,
os homens usam meios mais letais, não é mesmo? Sim, né? Tem um jargão na psiquiatria que a gente fala que a mulher tenta mais suicídio, o homem comete mais, né? E isso se traduz nas estatísticas. De fato, as mulheres tentam muito mais formas não letais de suicídio, né? Como abuso de medicações, né? Automutilação, né? Os homens, muitas vezes, até por não ter essa dificuldade de se expressar emocionalmente, então, assim, eles seguram mais o rojão por mais tempo, então acho que o nível de desespero tende a ficar em níveis muito mais elevados quando o homem vem a tentar o suicídio, né? Então, mas geralmente, o homem, as tentativas masculinas, elas são mais letais do que as tentativas femininas, apesar de ser em menor número, né? Você veja, semana passada apareceu na mídia, né, que um padre muito jovem havia cometido autoextermínio. E aí eu te pergunto, né, quando as pessoas falam depressão é para quem não tem fé, é coisa de quem não tem fé, é aí que isso cai por terra. Porque a depressão ela não escolhe classe social, gênero, raça, etnia, religião, nada disso. Nossa, gente, olha, A o dia gente que as pessoas entenderem que depressão é igual assim, você ter uma artrose no joelho, ter um diagnóstico de diabetes, de fibromialgia, de hipertensão arterial, sabe, uma coisa corriqueira, é do dia a dia, é ordinário, é comum, é banal. Ter depressão é uma coisa que você tromba com gente deprimida todo dia. Tem gente com depressão na sua frente. Assim como tem gente que você encontra que toma remédio para pressão alta, tem gente que toma medicação para sim, diabetes, tem gente que toma medicação para circulação, para varizes, e tem gente que toma medicação para depressão e vai tomar para o resto da vida. E tá tudo certo, não tem problema sim, algum. Não sim, como adianta é o você querer ir lá catequizar a pessoa, sabe? Dar uma lição de moral de que, como se ela tivesse um defeito moral. Isso é, sabe, isso caça às bruxas, isso é Idade Média, Idade das Trevas. Acabou isso. É biológico. E outra coisa, doutor Rafael, a pessoa quando ela está em depressão, não é você dizer para ela, viaja, faça isso, faça aquilo, tenha pensamentos positivos. Nossa, que tortura. Isso é horrível para quem está em sofrimento. Porque a É que pessoa. você coloca assim como se a pessoa não quisesse, né? Isso, Você fala assim, como se a pessoa não tivesse o desejo de ficar bem. Como se alegria, felicidade, bom humor fosse uma questão de escolha, mais uma vez, né? olha, Entende que assim, a gente não controla, a gente não regula as nossas emoções diretamente, não. né? Elas são autômatas, né? O nosso corpo, ele funciona sem o nosso controle. A gente não precisa ficar prestando atenção para ver se o nosso coração vai parar de bater a qualquer momento. Você não tem que ficar controlando, você não tem que ficar pensando na sua respiração o tempo todo, assim como você não regula o seu humor. O seu humor é o que é. Quem não tem depressão, ou não tem um transtorno de ansiedade, ou um transtorno bipolar, ele não tem que ficar lidando com o humor dele, porque o humor dele é bem regulado o tempo todo. Então ele está bem, está simplesmente bem. Assim como você não tem que ficar pensando lembrando da sua lombar todo dia, se você não tem dor na lombar. Agora pergunta quem tem um Não, deslizamento de vértebra na lombar lá, que qualquer movimento lembra da lombar e dói, dói, dói. O cara pensa na lombar o dia inteiro. E é uma tortura, e dói. Tem hora que o cara tem a vontade de morrer por causa daquela lombar. Fala, não aguento mais sofrimento. Quero que arranque isso de mim. Então a depressão muitas vezes é isso, é uma dor que está aqui no cérebro, né, que é uma dor diferente da dor física, é uma dor né, de uma origem diferente, e que muitas vezes a pessoa que nunca sentiu esse tipo de dor acha que é invenção, acha que é frescura. escura. Então é E a gente difícil de você descrever.
Sim, e a gente esbarra muito nesses preconceitos, principalmente dentro da própria família, muitas vezes. Porque quando um paciente fala para mim que ele está fazendo terapia escondido, que ele toma remédio escondido, eu penso no sofrimento dessa pessoa, Pois né? é, Porque olha, nossa, ter que esconder da família, que era quem tinha que ter que proteger, né? e Sabe? Aquela que de tinha que você apoio, ter que contar. Poxa vida, nossa, que sofrimento. Ter que carregar esse piano sozinho é uma barra. Ainda sim. bem que tem alguns profissionais, né, que procura ajuda, tem uns profissionais para ajudar, né? Não, eu fiquei muito contente por ele ter a coragem de buscar terapia, porque fazer terapia é um ato de coragem, né? Porque para ele aprender a nomear aquilo que ele sente, a lidar com aquilo que ele sente da melhor maneira possível. Indiquei o médico para ele, ele faz o tratamento todo bonitinho. Então, assim, eu tenho muito orgulho desse paciente, porque precisa ter coragem para buscar a ajuda, né? Porque você vai ter que lidar com o olhar dos outros. E Muita muitas coragem. o olhar dos outros é muito carregado, às vezes, eu não estou É. generalizando, mas de muito julgamento. Ah, mas você está assim porque você é fraco. Vulnerabilidade é diferente de fraqueza. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro. Outra coisa que muitos homens não sabem: quando há uma baixa na testosterona, a depressão também aparece. Não é verdade, doutor Rafael? Sim, sim. É um dos fatores que podem contribuir para a depressão aparecer, né? Sem dúvida. Porque é uma questão hormonal também, porque é do Também. metabolismo. Tanto que faz parte de uma boa prática, assim, no paciente que chega no primeiro episódio depressivo, você fazer um screening laboratorial, investigar algumas alterações hormonais, que às vezes você corrigindo isso pode até corrigir a própria depressão, né? Os sintomas depressivos. Porque a fadiga, ela como sintoma da depressão também, mas a baixa testosterona causa fadiga também. Causa, Então, pode você veja, causar queda da libido, queda da energia, é isso aí. sim, queda da libido, da energia. E aí que cai por terra essa história que depressão não existe. Né? Eu fico muito triste quando as pessoas fazem a associação da depressão a questões como possessão demoníaca. Nossa, para mim parece que eu estou na Idade Média. Mas é a Idade Média, né? Você vê alguns cultos pentecostais assim que levam a esses extremos assim. Ainda bem que não é tão comum mais assim, né? Mas ainda tem, você vê, né? Alguns mandando você largar tudo, que cura câncer, cura depressão, cura tudo. Isso aí é Eu, lamentável, né? eu creio, doutor Rafael, que a fé ela é um suporte para a pessoa, né? Seja ela qual for, é um suporte para a pessoa. Agora, você achar que a ciência, que a medicina não funciona para isso, É. Elas são complementares, né? Tem até estudos sérios que mostram que a pessoa que tem uma fé religiosa, é, até fé não religiosa, fé na vida, fé no futuro, fé de que as coisas vão dar certo, um otimismo, né? Geralmente ela se recupera melhor, né? Então você ter fé, ela ajuda na recuperação. Isso quer dizer que é só uma questão de fé, né? Tem o diagnóstico, então a ciência ela precisa ser respeitada, o lugar dela, né? E você buscar os seus recursos fora também aí da ciência, buscar aquilo que te faz bem, naquilo que você sim, acredita, o buscar suas ambiente. respostas, né? Que são de ordem subjetiva, né? Aí a ciência ainda não consegue entrar nessa seara, né? A gente precisa de parâmetros mais objetivos para tratar.
Mas aí na subjetividade de cada um sabe aquilo que vai te fazer bem, desde que não seja alguma coisa que, né, ter fé de que encher a cara de álcool vai ajudar e também não é legal. Até mesmo porque o álcool é todo o sistema nervoso central, né? Ele piora a situação e muito. Ele Piora. mascara, O ele álcool é um mascara. depressor do sistema nervoso central e que agrava todos os transtornos de humor, né? Então, aquela história de tomar uma cervejinha para relaxar, quem tem depressão, é assim, você está querendo relaxar ali, você pode até se sentir um pouquinho melhor, porque tem um certo efeito euforizante em doses menores de álcool, né? Mas a fatura vem nos dias subsequentes, né? Depois você vai ficar ali 2, 3, 4 dias ali mal-humorado, irritado, com dificuldade de concentração, com energia muito baixa. E É quando chega a fatura da, da bebedeira do fim de semana, né? Então a depressão ela se intensifica, ela tende a se sim. intensificar um pouco. E quando esses pacientes, esses homens chegam no consultório, doutor Rafael, eles conseguem, assim, em geral, falar para você o que que eles estão sentindo? Olha, eu tenho visto cada vez mais alguns homens mais esclarecidos, sabe? Que Alguns bom. homens que conseguem falar bem, são bem articulados acerca dos seus sentimentos e tudo mais. Mas como eu vivo aqui no interior, então atendo uma população ainda muito simples, sabe? Às vezes aqui de agricultores, eu tenho alguns pacientes agricultores, são muito simples, têm uma educação básica, então eles são muito, têm muita dificuldade de nomear o que eles estão sentindo. E às vezes Então, até de você tentar explicar o que é, eles ficam ali, concordam, mas você percebe que ele não entendeu muito bem, mas ele vai tomar o seu remédio porque ele acha que você está ajudando ele, mas ele não entende muito bem. Então eles não nomeiam muito bem. Você percebe que a depressão, né, esse conceito de depressão não faz parte da cultura de boa parte da população ainda. Somente a sim, população que tem menos acesso à informação. Não sim. entende. Não entende muito bem. Então precisa vir cercado, às vezes vem um filho, um familiar mais jovem que consegue perceber e vai e leva, né? E às vezes conta, ele fica ali sentado, a pessoa não tem deficiência cognitiva nenhuma, uma pessoa normal, trabalha, só que ele não consegue explicar. E aí o familiar começa a descrever o quadro para mim. Olha, tá assim, assim, assado, sente assim, tá triste, não levanta da cama, tá sempre rabugento, mal-humorado, não fala, né, não quer fazer as coisas, não quer sair, e tá um sofrimento em casa com todo mundo. Falei, pressão. Mas Não, aceitam mas mesmo. eu tô bem assim, mas não, eu tô bem. Eles que ficam implicando comigo. Tô lá no meu quieto, tô dando trabalho para ninguém, eles ficam implicando comigo. Essa explicação eu já ouvi também. Eu tô na minha, não quero, não tô perturbando ninguém, eu só quero ficar na minha. Só que É, eu só tá tudo certo. não atende mais telefone, não responde mais chamada, não sai mais de casa. E a Exato. questão, né? E a questão do isolamento é que quanto mais isolamento, mais depressão. Porque nós somos seres sociáveis. E o Exatamente. social é terapêutico. E aí, quando você vai investigar muitas vezes qual que é o sintoma mais pervasivo da depressão, é aquele que costuma ser mais grave e difícil de tratar, que é a anedonia, né? Que é a falta de prazer ou dificuldade de experimentar prazer nas pequenas coisas do dia a dia. Sim. E quando você vai investigar isso com os pacientes, eles não conseguem falar de uma forma direta. Às vezes eles vêm com justificativas também, né? E aí, o que você gosta de fazer? Ah, eu gostava muito de pescar, mas agora eu não posso porque o meu carrinho quebrou, não sei o quê, e eu perdi a minha tralha, vou entrar em casa, roubaram minha tralha de pesca, agora...
estou sem dinheiro para comprar. Aí você vai vendo que ele está cheio de justificativas por que ele não faz mais as coisas que ele gostava de fazer. Sendo que, na verdade, é que ele perdeu o tesão, Sim, né, o elan de fazer as coisas, né? eu até costumo falar, né, que ao contrário do que as pessoas pensam, o, o antônimo de depressão não é felicidade, é vitalidade, porque a pessoa perde a vitalidade na depressão. Ela perde a energia, ela perde o brilho da vida, ela fica desesperançada, que isso também é um sintoma da desesperança, é um sintoma muito grave, Sim. né? Ela não vê um futuro para ela, porque ela Aliás, está no a, túnel, tudo negativo. a combinação mais letal da depressão é essa dupla anedonia e desesperança, né? Sim, Geralmente, quando você detecta essa dupla aí, pode investigar pensamentos suicidas. porque vem o vazio, né? É O vazio perigoso. de A pessoa esperança. não tem prazer na vida e não enxerga a possibilidade de melhorar, isso é muito perigoso. E ela não consegue dissociar a desesperança, que é um sintoma da negatividade que ela sente, da realidade. Ela não está Exatamente. na Ela acha realidade. que esse quadro vai persistir pela vida afora, vai ser assim para sempre. Por mais que às vezes eu explique, olha, isso aqui nós vamos iniciar um tratamento, o senhor vai tomar essa medicaçãozinha, no espaço de 2 a 3 semanas, o senhor vai começar a sentir um alívio dos sintomas. Não acredito, não vai melhorar. Muitas vezes, quando o paciente tem um sintoma de desesperança muito forte, ele acha que não vai melhorar de forma alguma, chega a ficar quase delirante às vezes, né? Sim. Ponto de não. E é difícil, né, quando a desesperança se instala dessa forma, porque ele entra assim numa visão de túnel de negatividade e não enxerga possibilidade de nada. Eu acho Sim, que traz esse vazio que eles relatam, né? Eu não sinto mais nada, eu não me reconheço. Eu ouço muito essa frase, eu não me reconheço mais. Eu gostaria de ser quem eu era. Você isso. vê que é um distanciamento de si mesmo, né? Na depressão. Porque eles falam, eu gostaria de voltar a ser quem eu era. Só que, na verdade, muitas vezes, o que ele vivia era os sintomas, não era a personalidade dele. É, E isso a gente vê muito nos quadros de transtorno bipolar, né? ver. Essa Geralmente eles mistura. lembram da hipomania, né? Queria ficar naquele agitadão, gostoso. Eu Sim. era. Nossa, eu já ouvi tanto, doutor Rafael. Eu não queria sair da mania. Eu já ouvi muito isso. Mas a pessoa não entende que aquilo é sintoma, que aquilo não é ela. E que a fatura chega, aquilo tem data de validade. Aquela euforia, né? Aquela hiperprodutividade de dormir 2 horas por noite, de acordar a 1.000 por hora, isso vai passar, não vai durar a vida toda. Exato. E aí, quando a montanha-russa desce, aí você sabe como é que as coisas ficam. Fica feio, né? Fica feio. Bem grave. Ah, e explica para o pessoal, doutor Rafael, por favor, a diferença da depressão unipolar para a bipolar. Ah, muito bem. Nossa, aí um capítulo à parte. Bom, via de regra, né, quando uma pessoa chega para você com um quadro depressivo, não tem nada que você possa fazer de uma forma avaliando o quadro da pessoa ali na sua frente que vai te dizer se ela é bipolar ou ela é portadora de um quadro unipolar, né? As depressões elas podem ser idênticas, tá? Uma pessoa bipolar ela pode ter uma depressão idêntica a uma pessoa em depressão unipolar. Mas a história de vida
né, da pessoa unipolar e bipolar começam a ter algumas diferenças à medida que essa pessoa que a doença vai evoluindo, né? Por exemplo, né, a presença de depressões mistas, que são a combinação de sintomas de ativação dentro da depressão. Então, aquela pessoa que é muito angustiada, ela está deprimida, mas ela está muito angustiada, ela está aflita, ela é inquieta, ela é impaciente, ela tem um humor muito, às vezes, irritado em alguns momentos. Ela não consegue conciliar o sono dela, porque a cabeça dela fica muito agitada na hora de dormir. São quadros mistos, geralmente são mais característicos de uma depressão bipolar. Outra depressão muito também fortemente associada ao transtorno bipolar é a depressão atípica, né? Que é aquela depressão onde a pessoa não tem tanto um humor deprimido assim, mas ela tem um humor mais reativo, onde ela reage positivamente a estímulos positivos que acontecem no dia a dia, mas ela tem um aumento grande do apetite e sente o corpo muito pesado, assim, o corpo que a gente chama de corpo de chumbo, né? Sensação de peso no corpo muito forte. São as depressões atípicas. As depressões periparto também, né? Aquelas mulheres que deprimem durante a gestação ou logo após a gestação, né? No puerpério, também tem uma associação um pouco mais forte com a depressão bipolar, né? E outra depressão também que se associa fortemente com a depressão bipolar são as depressões psicóticas. São aquelas depressões onde a pessoa desenvolve delírios e ou alucinações, né? Delírios são alterações do pensamento, onde ela desenvolve crenças irreais de que alguma coisa está acontecendo. No caso da depressão, quando é congruente ao humor, pode ser ela acha que ela nunca vai conseguir nada, de que ela é culpada por tudo de ruim que acontece no entorno dela, ou, em casos muito graves, ela acha que o mundo vai acabar e que tudo, né? Como você vê alguns quadros aí muito graves, assim, até de infanticídio, mãe que se mata filho e depois se mata porque acha que o fim do mundo está chegando, né? E alucinações, muitas vezes, escutar vozes, ter alucinações visuais, que são um pouco mais raras, né? São fortemente preditivas de uma depressão bipolar, né? Tem uma pergunta aqui, doutor Rafael. A depressão unipolar tem forte herdabilidade, assim como o transtorno bipolar? Da pergunta da Ana Cláudia, eu conheço a Ana. Ana, não, tá? A herdabilidade de todas as doenças do espectro bipolar, elas têm uma herdabilidade muito mais forte, tá? De todas as doenças psiquiátricas, a herdabilidade do transtorno bipolar reconhecidamente a mais forte, que está aí em torno de 80%, tá? Na depressão unipolar, se fala assim que se você é filho de pais que têm uma depressão unipolar, você aumenta em 3 a 4 vezes a chance também de desenvolver uma depressão unipolar, né? Não chega a ser tão alta assim quanto no transtorno bipolar, mas é significativo, né? É significativo. E agora, doutor Rafael, a gente poderia falar muito mais sobre a rede de apoio, né? Porque isso também é parte do tratamento, né? O que a família pode fazer por essa pessoa que está em sofrimento mental, como a depressão? Porque muitas vezes a pessoa não tem essa iniciativa de ir atrás do tratamento, tem a É. resistência. Olha, primeira coisa, o que é difícil, né? Porque assim, eu acho que o grande mal para quem tem um familiar portador de qualquer transtorno mental, seja qual for, tá? A gente tem um foco mais aqui em transtornos de humor, mas pode ser pânico, pode ser fobia social, qualquer um. Olha, é ignorância.
sim. falta de informação. A pessoa tem que tentar se despir de todos os preconceitos, ir lá, escutar de uma forma mais humilde possível, sabe, se simpatizar com o sofrimento do familiar, genuinamente, acreditar que ele não está fazendo isso de caso pensado, que ele não está querendo torturar ninguém, não está querendo chamar atenção. E acompanhar, sabe? Vai no médico junto, né? Pergunta para o médico, pergunta para o psicólogo, o que é isso? Como é que é? Da onde vem? Né? Eu fiz alguma coisa de errado? Porque tem algumas mães quando vão, né, com um adolescente, o que foi que aconteceu? Eu fiz alguma coisa? Não, você não fez nada de errado. Você criou seu filho da melhor forma possível, deu amor, carinho, cuidou, está nas melhores escolas possíveis. Só que olha o tanto de gente na Eu, família que tem a doença. Não ia escapar, ela ia aparecer, não é culpa sua. Então, assim, é, é uma fatalidade, não adianta. O que resta a gente é cuidar. Vamos cuidar. E que bom que você trouxe agora, você não trouxe daqui a 10 anos, que ia estar muito pior. Né? Então, eu tenho lá meus pacientinhos bipolares que começaram a tratar comigo lá com 12, 13 anos, hoje estão lá com 18, 19, estão ótimos. Terminaram é, ensino médio, muitos entrando na faculdade, estão bem, meu, tá vivendo a vida. Falei, aí, ó, tá vendo? Tá tomando remédio, tá tudo bem, cresceu, tá forte, pratica esporte, namora, tá aí, e aí? Fica com aquela coisa de que o remédio faz mais mal do que a própria doença, né? Então, tirar estigma, muita psicoeducação, né? sim. Muita psicoeducação. Então, A a med... gente não pode ter preguiça de falar, tem que falar, Não, falar, repete, 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 repete. Então, eu gosto muito quando um familiar vai junto na consulta com o paciente, né? Porque eu tenho a oportunidade de chamar alguém para o meu lado, para o meu time, né? Porque muitas vezes o nosso trabalho é muito solitário, né? muito, E o muito. paciente, às vezes, ele desanima, porque ele vem carregado de preconceitos da família, e você vai tentando limpar aqueles preconceitos, olha, e às vezes o paciente dá uma chance. Se você pegou uma medicação e deu algum efeito colateral, tchau, não volto mais. Acabou. É, Às vezes é isso. essa questão também da medicação, né? É importante a gente falar, já que tem pouca gente aqui conosco, doutor Rafael, é sobre essa adaptação do organismo à medicação. Que a medicação está ali para ajudar a tirar a pessoa da crise, principalmente. Então, nos primeiros dias, é claro que o corpo vai reagir. E é normal. Mas quando alguns começam a sentir algum efeito colateral, já larga o remédio de lado. Ou então É, interrompem o tratamento abruptamente. E quando a gente fala sobre antidepressivos, a gente não pode fazer isso por conta própria, tem que ser com orientação médica. isso, é. Eu bato muito com meus pacientes, né? Eu tento explicar da importância do tratamento, de não abandonar, ainda mais quando são quadros muito graves, né? Às vezes eu oriento, falo, olha, às vezes a gente vai ter que entrar com uma medicação um pouquinho diferente, principalmente quadros bipolares, né? Ele foge um Sim, pouco das depressões, quadros mistos. Então eu falo, olha, você vai sentir às vezes um pouco mais de sonolência, você vai sentir um pouco mais de peso, às vezes você vai ter mais apetite, mas eu estou tentando te manter vivo às vezes, né? Você está, sabe, deixa a medicação fazer o efeito terapêutico dela, depois a gente pensa, você precisa sair dessa crise, porque às vezes a pessoa está suicida, né? sim. Ela não está aguentando, ela está extremamente agoniada, a cabeça extremamente agitada, muito deprimida, muito mal. Então, E, às vezes, e aquela medicação, aquele remédio amargo ali é essencial, né, para ele sair daquela. Depois você revê a medicação, a conduta, você sempre pode rever, sempre.
Essa é uma orientação que eu sempre dou, né? Que no momento de crise, é claro, tem que entrar com a medicação robusta para tirar a pessoa do sofrimento. À medida que ela vai mostrando remissão de sintomas, é claro que o médico, né, você, por exemplo, vai reavaliar o caso e ajustar a medicação para essa pessoa. Agora, ela, por conta própria ou pela opinião dos outros, você está tomando muito remédio, para que tanto remédio? E a pessoa interrompe abruptamente o tratamento, ela vai entrar em uma nova crise, não é, doutor Rafael? Sim, sim. É que tem muitos que pagam para ver, né? Porque, assim, às vezes eles têm dificuldade de enxergar. Por isso que é importante, acho fundamental, você fazer uma anamnese muito bem feita, porque você mostra para a pessoa longitudinalmente na vida dela, olha assim, ó, lá aos 16 anos você teve seu primeiro episódio de depressão, depois quando você entrou na faculdade você teve um episódio de compulsão por álcool e droga, você lembra que você teve uma fase de um comportamento que ficou um pouco mais promíscuo, você não dormia e tal, então você teve um período de ativação, depois você deprimiu de novo, foi a primeira vez que você tentou suicídio, você tomou um monte de comprimidos, teve que trancar a faculdade, voltou para casa da mãe, depois você voltou, e tá. Então você vai mostrando para a pessoa, você está vendo, olha isso. Você teve lá 3, 4 episódios de depressão, algumas fases de ativação, isso vai ficar se repetindo se você não cuidar. Essa é a história de vida de um bipolar, muitas vezes. Né? Ou até de uma pessoa que tem uma depressão unipolar recorrente, né? Sim, porque nesse post que eu fiz, houve relatos de pessoas falando que sofrem com a depressão há mais de 15 anos. Nossa, Então, você imagina o sofrimento dessa pessoa. É como se ela já vivesse no automático. Né? Porque, aí acho que é assim, né? Não, eu sou assim, isso faz parte da minha personalidade. sim. Aí Né? Não, as coisas são assim mesmo, é o meu jeito de ser e tá tudo certo. associa a personalidade a sintomas. E às vezes, né, por exemplo, uma pessoa que passou 15 anos em depressão, ela já não sabe mais quem é ela, quem é a doença. E normaliza, Sim, né? é, Normaliza os sintomas, os comportamentos, só que não sai desse lugar. exatamente. E a depressão ela tira muito da pessoa, ela tira oportunidades de trabalho, de bons relacionamentos, de experiências. É. Isso que você está falando é muito verdade para uma forma de depressão que é a depressão persistente, que a gente chama, né? Antigamente a gente chamava de distimia, que é uma forma de depressão leve e crônica, que ela dura pelo menos 2 anos de duração, mas pode durar uma vida, né? Anos e anos e anos, e ela não tem muita remissão. Ela fica continuamente ali, ao longo da vida da pessoa, que chega uma hora que ela se confunde. Assim como aquelas pessoas que fazem também hipomanias leves e crônicas, né? Pessoas que têm um temperamento mais hipertímico e ali na fronteira com uma hipomania que são crônicos. Eu tenho vários pacientes assim também. Eu acho que é assim, sabe? Que é um cara mais temperamental, um pouco mais impulsivo, falo o que der na telha e tal, é o meu jeito, é assim mesmo. O Quem gostou, temperamento gostou, quem forte não gostou, tô nem aí. é aqueles que se intitulam do temperamento forte, doutor Rafael. Tem muitos hipomaníacos aí que acham que isso faz parte da personalidade, né? E você vai ver sintoma. Mas eles funcionam. São pessoas que não vão, não precisam ir no médico. Eles acabam se resolvendo ali. Às vezes são pessoas que são casadas, são pais, mães de família, são profissionais e tal. Mas tem lá os seus sofrimentos, né? E quem convive também, né? Ah, não, aí você vai chamar quem vive na intimidade, nossa, aí você vai ver o tanto de problema, né? E esse é outro fator que é legal da gente pontuar, que quem convive, quem cuida,
também precisa de cuidado, né? Ah, muito. Olha, conviver com alguém que é portador de um transtorno mental, que não está sendo cuidado, que não se cuida, né? Então, aí tem o fator inverso também, né? Que muitas vezes o familiar, ele é pró-tratamento, né? A gente estava falando do familiar que era contra o tratamento e o paciente que queria ser cuidado. Tem o inverso, que é aquele o paciente Sim, que não acha a maior besteira esse negócio de tomar remédio, não tem precisa de médico, coisa nenhuma, e o familiar lá, não, vamos, não sei o que, você não está bem, tal, tal, tal. Ah, vocês querem tomar remédio para me controlar, não sei o quê. E, nossa, deve ser muito difícil. algumas pessoas relatam que é cansativo, porque ao mesmo tempo que existem os pacientes que querem tratamento e não tem rede de apoio, tem a família que faz de tudo para ajudar, mas a pessoa não quer o tratamento. Eu recebo muito esse tipo de questionamento no meu direct. O que fazer quando a pessoa não quer se tratar? Olha, eu tenho uma resposta mais ou menos pronta, né? Que eu recebo muitas vezes, assim, marca lá, consulta para fulano de tal, aí na hora que você vê, o fulano não veio na consulta, veio a mãe, a esposa, ou um familiar, né? Veio falar do fulano. Quer conversar comigo sobre a história, vem me contar uma história de vida, tal, 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 tal. E às vezes é um problema muito grave. Quando o problema é muito grave, foi, olha, é uma dependência química gravíssima, ou uma pessoa que está assim, suicida, né, com comportamento suicida, já vem tentando algumas vezes, ou uma pessoa que está Sim, violenta fisicamente, já agrediu o cônjuge, alguma coisa assim, eu falo, olha, aí muitas vezes, é internação involuntária, se você tiver coragem. Aí tem que bancar, muitas vezes. Porque aí, quando você coloca um terceiro em risco, né, ou a sua própria vida, ou a vida de um terceiro em risco, você pode lançar a mão dessa internação involuntária, né? Porque a pessoa ela está colocando a própria vida ou a vida de um terceiro em risco, né? sim. Agora, quando é um quadro brando, falei, olha, você vai ter que sentar e decidir o que você quer fazer primeiro com a sua vida. Muitas vezes eu falo assim, você vai conversar, vai explicar, vai dar todo o apoio. Agora, se a pessoa bater, que não quer, não quer, não quer, se você, por exemplo, no caso, se você é uma esposa e o marido está usando droga alucinadamente, não quer, você vai ter que pensar o que você quer para a sua vida. Se ele não quer parar, o que você quer fazer com a sua vida? Porque é tóxico demais. Aí você está Sim. colocando a sua saúde em risco. Até que ponto vale esse relacionamento? Você vai ter que ponderar isso, porque tá aqui, eu não tenho como ir lá. Você pode trazer ele aqui, eu vou falar, ó, você para de usar. Ele vai fazer assim, vai embora e vai continuar levando a vida dele, porque ele, às vezes, muitas vezes ele não quer, não entende que isso seja um problema, ou acha que pode parar quando quiser. E tem controle, né? Sim, então essa ausência de crítica ela é complexa, e muitas vezes o familiar fica numa sinuca de bico. Né? Então, muitas vezes eu sou muito franco com o familiar, falo, olha, você, eu acho que você tem que sim, você tem que ser solidário, uma pessoa que você ama, conversa, chama outros familiares para conversar junto, não tente levar você sozinho, se tem um pai, uma mãe, um irmão, chama para conversar, tenta ter essa conversa, né? Para tentar ver se você consegue tirar a pessoa dessa situação. Se tudo mais falhar, aí você vai ter que pensar o seu umbigo um pouco também. Vale a pena você ficar nessa vida, porque não vai Sim. mudar, né? E eu Porque você vejo já muitas situações que, assim, não muda, não muda. Infelizmente, os quadros que a gente lida são muito crônicos, né? Muitas vezes, né?
Então, assim, a gente tem que orientar nossos pacientes que, boa parte das vezes, aquele tratamento, muitas vezes, vai ser um tratamento para a vida. Falei, olha, é uma doença altamente recorrente, a depressão é uma doença altamente recorrente, né, transtorno bipolar, dependência química, de uma forma geral, também é altamente recorrente. Então, assim, você vai ter que estar em segmento o tempo todo, em vigilância o tempo todo, tem que estar muito ciente de que você é uma pessoa que tem um problema de saúde e vai ter que estar sempre se cuidando. Então, não acha que você vai tomar remédio um aninho aqui, tchau, até nunca mais, né? E que a recaída também faz parte, né, doutor Rafael, desses processos. Sim, faz parte, né? As depressões mesmo, né? A gente está falando de depressão unipolar. Geralmente, num primeiro episódio depressivo, você, né, a maioria dos guidelines aí que a gente segue orienta um tratamento aí em torno de 10 meses a um ano com antidepressivo. Se o quadro for leve, às vezes nem usa antidepressivo, às vezes a própria psicoterapia, com uma organização da rotina melhor, você consegue lidar com o quadro depressivo. Agora, a pessoa tem um segundo episódio depressivo, já tem alguns guidelines que já falam em você não tirar mais o remédio. Outros falam em você manter 3, 4 anos de tratamento. Terceiro episódio depressivo é para sempre, né? Muito provavelmente. E tem outras coisas também que o paciente pode fazer, que é para além do tratamento médico, é o tratamento médico, a psicoterapia, mas também a mudança de estilo de vida, né, doutor Rafael? Ah, eu costumo falar que é o segundo remédio. O segundo remédio é Sim. rotina. Então, você cuidar do tripé, né? Que na verdade funciona para qualquer problema de saúde, mas é muito verdadeiro para os transtornos de humor também. Sono, atividade física e alimentação, né? Esse tripé é. Então, assim, principalmente o sono, em ordem decrescente de importância. Dormir bem, com qualidade, dormir cedo, acordar cedo, né? Fazer uma boa alimentação regularmente, né? Ter os horários certos, fazer uma boa alimentação e ser fisicamente ativo, né? Não precisa ser atleta, Não. precisa ser saradão, malhado, mas caminhar, fazer uma hidroginástica, fazer um pilates, fazer, né, qualquer tipo de atividade física, você melhora muito a sua qualidade de vida e diminui muito as chances de uma depressão voltar. Proporcionando até, às vezes, redução de dose da medicação com o tempo, né? E, na terapia, por exemplo, eu trabalho muito com ativação comportamental, né, nos casos de depressão. Sim, Eu tive um resultado muito positivo. Alguns dias atrás, eu estava com uma paciente há muito tempo já em depressão, e eu perguntei para ela qual era a atividade física. Ela gostava, se ela gostava de algum. Ela falou para mim que há 2 anos atrás ela corria em maratonas, saía do país, participava dessas maratonas internacionais. olha que legal. Aí eu falei assim, então vamos fazer um combinado. Você consegue caminhar 10 minutinhos antes de você ir trabalhar? Aí ela falou, eu posso tentar. Eu falei, então tá bom, se você pode tentar, eu já fico contente. Aí, semana passada, ela falou assim para mim, doutora, já tem 15 dias que eu já estou correndo 10 quilômetros por dia. Nossa, Eu fiquei tão feliz, porque isso trouxe para ela, né? Ela se reconectou com ela mesma, porque a depressão te desconecta de você mesma, a verdade é essa, né? Há uma desconexão de você, das suas emoções, das suas experiências e com o mundo em si. Então, fazendo ativação comportamental, eu consigo que essa pessoa consiga voltar para ela, para aquilo que dava prazer para ela. É claro, isso. ninguém que está em depressão vai correr 50 quilômetros, né? Uma maratona. Mas começa devagarzinho, cada passo, cada
pequeno progresso, eu falo, vamos validar isso, vamos celebrar cada vitória. Se antes você só ficava no quarto e hoje você consegue ir para a sala, socializar com a sua família, pelo menos meia hora, tem que celebrar as pequenas conquistas nesse processo. Porque o sofrimento é muito grande. Então, a ativação comportamental, ela traz a pessoa de volta aquilo que ela tinha, que dava prazer, né? Que a Tem depressão toda, tira. tem toda a razão, isso é verdade. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, né? O meu, o seu e o do paciente. Mas a gente fica muito contente quando a gente tem esse tipo de resultado. Assim, eu fico muito feliz. Sem Meu olho dúvidas, brilha. nossa, isso é verdade. Né? Quando a gente consegue ter uns cases de sucesso, assim, que o paciente retorna, né? Muito melhor, a gente fica. É muito gratificante, ainda mais na nossa área, né? Que a gente lida com Muito. muito, emoções muito difíceis, com um lado muito difícil das pessoas. Então, às vezes, quando vem uma pessoa, uma resposta muito positiva, assim, nossa, é muito gratificante mesmo. Nossa, eu fico feliz da vida. E assim, nosso tempinho já está acabando, doutor Rafael, mas olha, quero te agradecer imensamente por sempre estar aqui comigo, tá? Trazendo informação de qualidade para todo mundo que está aqui, né, que segue a gente. Porque o objetivo do Bipopapo é esse: trazer informação de qualidade, desconstruir estigmas e preconceitos. Então, assim, eu super agradeço a sua presença, eu super agradeço a presença de cada um que esteve aqui com a gente. E preciso dizer, há tratamento, há esperança, não é, doutor Rafael? Sem dúvidas, né? Depressão, de longe, é uma doença que você está condenado a sofrer eternamente, né? Tem tratamento de qualidade. Hoje a gente tem medicamentos ultramodernos para tratar a depressão, super bem tolerados, técnicas psicoterápicas aí super também efetivas e validadas, né? Então, assim, só não trata de depressão quem não quer, na verdade, né? Então, basta reconhecer se você conhece alguém, sua família, no seu ambiente de trabalho, sabe? Chama no canto, conversa, às vezes dá um empurrãozinho, às vezes a pessoa está sofrendo calada ali, orienta a procurar ajuda, Sim, sabe? Você pode mudar a vida da pessoa. Nossa, uma boa palavra, e se a pessoa não quiser conversar, simplesmente diga, olha, eu estou aqui do seu lado. Quando você precisar, eu estou aqui. Eu tô... exatamente. E a gente Ah, a gente tromba com pacientes deprimidos o tempo todo, né? Porque é uma doença altamente prevalente. Assim, tá? 15% da população aí vai ter um episódio de depressão ao longo da vida. É muita, muita gente, né? mas não desistam. Nunca desistam. Nunca desistam. Obrigada, tá, doutor Rafael? Um prazer, Lu, mais uma vez estar aqui com você. Sempre um prazer participar das lives. E fico aguardando o próximo convite. Em agosto, estamos de volta. Tá bem? Joia. Um beijo para todos. Um Boa beijo, noite. gente. Tchau, tchau.